Vamos lá, pessoal. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Liga o microfone aí, vamos lá. Então, hoje começamos a falar, então, sobre técnicas anestésicas mais utilizadas em endodontia, certo? Então, pessoal, deixando claro aqui que nem sempre é obrigatório anestesiar em endodontia. Logicamente que nas biopulpectomias, isso vai se fazer necessário, certo? Nas necropulpectomias, isso, na maioria das vezes, vai se fazer necessário também anestesiar, mas em alguns casos de necropulpectomia, não há necessidade de se anestesiar, e em alguns casos de necropulpectomia, nem é conveniente que a gente anestesie o paciente, certo? Então, nós vamos, à medida que a aula for passando, a gente vai fazendo algumas considerações clínicas aí, dentro daquilo que a gente estiver falando. Por favor, sinta-se à vontade para interromper a hora que quiserem, para tirar dúvidas ou perguntar alguma coisa, certo? E vamos lá, então. Quando a gente anestesia, né, assim como em todas as outras especialidades odontológicas, a gente quer, com o anestésico local, a gente quer uma inibição reversível daquela condução ou da excitação que vai fazer surgir os impulsos nervosos, né? Então, a gente não quer que o paciente sinta dor, né? Essa sensação de dor, ela acontece, fisiologicamente falando, a nível do sistema nervoso central, certo? Mas, como a gente quer uma anestesia local, a gente vai mexer somente naquele dente, ou vai fazer somente uma intervenção naquela cavidade pulpar, a gente, na verdade, a gente age inibindo que esse impulso nervoso chegue até o sistema nervoso central. Para isso, a gente usa as drogas anestésicas, né? Alguns anestésicos aí, existem vários, a gente usa alguns apenas, certo? Para que a gente possa inibir reversivelmente, né? A gente não quer que ele fique anestesiado sempre, né? A gente quer que apenas algum tempo de trabalho. E para isso a gente faz uso dos anestésicos locais. Só falar um pouquinho de história para vocês, é legal falar isso, né? Porque se a gente pensar bem, o anestésico local, ele é relativamente recente, né? Então, você olha aí, ó, eu escrevi aí, a cocaína foi o primeiro anestésico local, a primeira droga usada como anestésico local, tá? Estou falando de anestésico local. Então, em 1884, ela foi usada como um anestésico oftálmico, certo? E depois foi usado, começou a ser usado também por dentistas também. Logo a seguir, né, então de 1884 para 1905, não é tanto tempo assim, surgiu a primeira droga sintética, mas que era derivada da cocaína também, que é a procaína, né? E depois foram surgindo vários outros anestésicos para a odontologia, os que a gente principalmente faz uso até hoje, né? São a lidocaína, que surgiu em 1948, a mepivacaína, que surgiu em 1950, e a prilocaína, que surgiu em 1960. Esses três sais são os mais utilizados por nós endodontistas, né? Vamos dizer assim. E os dentistas de um modo geral. Então, o que é esse impulso nervoso que nós queremos impedir a sua passagem do dente até o sistema nervoso central, até o cérebro? Então, a gente tem que lembrar que as células responsáveis pelas sensações, né, e também pelos movimentos no nosso organismo são os neurônios. Elas são as células funcionais do sistema nervoso e o fato delas terem membranas excitáveis faz com que elas possam carregar essa informação, né, desde o dente até o sistema nervoso central. Tá? Então, só lembrando que essas membranas celulares, tá? Especificamente a membrana plasmática do neurônio, né? Ela apresenta um potencial de repouso. O que é o potencial de repouso? É uma diferença de potencial, uma diferença de voltagem mesmo, certo? Entre o lado de dentro e o lado de fora, bem próximo à membrana. Tá? Então, no espaço extracelular, ele vai estar com uma determinada soma de cargas, no espaço intracelular, com uma determinada soma de cargas. E quando você junta essas somas, ele dá um resultado diferente de zero,
Por isso que a gente diz que existe uma diferença de potencial ou uma diferença de voltagem, certo? Convencionou-se utilizar o sinal dessa diferença de potencial, aquele sinal das cargas predominantes do lado de dentro da célula. E quando a célula nervosa está em repouso, e essa diferença de potencial, que a gente vai chamar aqui de potencial de repouso, ele é negativo, certo? E quando a gente tem um impulso nervoso, basicamente há uma mudança desse sinal, uma mudança dessa diferença de voltagem, dessa diferença de potencial entre um lado e outro da membrana plasmática do neurônio, certo? E ela tinha um sinal negativo, passa a ter um sinal positivo. E isso a gente vai chamar de potencial de ação. Então, nós podemos dizer aqui, de uma forma simplificada, que o impulso nervoso nada mais é do que um potencial de ação correndo a membrana do neurônio, desde o local onde ela foi excitada, certo? Ou seja, aqui para nós, a nossa polpa, né? Ou ao redor do dente, né? O periodonto, e vai correr, esse potencial de ação vai correndo a membrana do neurônio até chegar ao sistema nervoso central, né? Você pode perguntar, mas só tem um neurônio? Não, tem outros neurônios ao longo do caminho, certo? Mas daí essa informação vai passando de um neurônio para outro numa estrutura e num processo que a gente chama de sinapse, certo? Só que a gente bloqueia isso para nem chegar, para não haver essas sinapses até o sistema nervoso central, certo? A gente bloqueia isso aonde a gente insere o sal anestésico. O sal anestésico vai impedir que esse potencial de ação continue correndo desde o dente até o sistema nervoso central. Então, esse potencial de ação, ele nada mais é do que essa inversão de sinal na região próxima à membrana. Tá? Então, a gente vai dizer que esse potencial de ação, ele tem duas fases, que é a fase de despolarização da membrana, que é essa inversão de sinal, certo? Só que ela não pode ficar com esse sinal invertido para sempre, ela tem que voltar ao normal. E essa volta ao normal, volta ao potencial de repouso da célula, ou dessa membrana, né? A gente chama de repolarização. Então, o impulso nervoso nada mais é do que um potencial de ação, e o potencial de ação, ele nada mais é do que uma despolarização da membrana, seguida de uma repolarização. Tranquilo, fácil, né? Vamos ver isso. Como que acontece? Tá? Daqui a pouco a gente volta no mecanismo de ação do sal anestésico. Então, acompanha comigo aqui, gente. Acompanha comigo aqui. Vem comer, vem comer. E nós temos o neurônio, ok? Então, veja aqui, ó. O velho neurônio clássico, nem sempre ele tem esse formato, tá? Existem outros aspectos morfológicos dos neurônios, tá? Mas, basicamente, ele é composto por um corpo celular, onde está o núcleo, a maior parte das organelas, por dendritos, que são essas proeminências pequenininhas, várias aqui que o neurônio apresenta, e você vê que ele apresenta também uma ramificação maior aqui. Essa ramificação maior a gente chama de axônio, ok? E lá no finalzinho do axônio, nós temos as terminações nervosas. Então, esse é o neurônio, certo? Então, agora, veja bem, se eu fizer um grande aumento, vou fazer um grande aumento dessa parte aqui, ó, certo? Vou fazer um grande aumento dessa parte aqui. Para mostrar o que, mas poderia ser em qualquer parte da membrana plasmática do neurônio. Para mostrar o quê? Para mostrar que quando a célula está em repouso, nós temos aqui, ó, lado de fora da célula, certo? Positivo, e o lado de dentro da célula negativo, tá? Então, essa é a diferença de carga elétrica entre um lado e o outro da membrana plasmática, que a gente vai chamar de potencial de repouso. Por quê? Porque aqui, nesse momento, o neurônio ele não está levando um impulso nervoso, não está levando um potencial de ação, certo? Não está ocorrendo, a célula está em repouso, tá? Então, essa diferença de potencial apresenta esse aspecto: predominância de cargas positivas do lado de fora da célula, predominância de cargas negativas do lado de dentro da célula, certo? O que acontece durante um potencial de ação, né? Quando a célula é excitada,
abrem-se canais de sódio, certo? Vamos lá, nós temos um monte de íons nos dois lados da célula, certo? Quando a célula é excitada aqui por algum motivo, pode ser o que esse motivo? Um motivo mecânico, como uma lima encostando nessa membrana do neurônio aí, dentro da polpa, né? Uma broca encostando, ou a broca está encostando no túbulo dentinário que está fazendo vibrar aquele líquido que tem dentro do túbulo dentinário e excitando uma terminação nervosa com essa vibração do líquido, certo? Ou a pessoa está com uma cárie e come algo doce, aquela modificação química naquele local faz um estímulo químico na membrana do neurônio. E veja, pessoal, como na polpa só temos terminações nervosas que sentem dor, qualquer estímulo sobre a polpa vai ser sentida como dor, certo? Então, vai ter a resposta dor. Se coloca calor na polpa, a pessoa vai sentir dor, porque só existe terminação nervosa para dor na polpa, não existe receptor de calor, receptor de frio, receptor de tato, não. Tudo que você fizer na polpa vai ser sentido como dor, tá? Vai ser interpretado pelo cérebro como dor, ok? Então, o estímulo chega aqui, nessa membrana plasmática do neurônio, e esse estímulo faz o quê? Faz abrir canal de sódio, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, do lado de fora da célula, um monte de íon sódio, certo? Um monte de íon sódio. Quando esses canais de sódio se abrem, como o sódio está muito mais concentrado aqui fora do que lá dentro, ele tende a entrar de forma passiva dentro da célula. Além do gradiente de concentração de sódio ser favorável à entrada dele, nós temos também um gradiente elétrico, porque se você lembrar aqui, ó, nós temos cargas negativas dentro da célula que vão estar atraindo esse sódio para dentro da célula. Então, meu amigo, abriu o canal de sódio, abriu o transportador de sódio, o sódio entra muito rápido dentro da célula. E essa entrada rápida dentro da célula vai começar a entrar tanto sódio que aquela diferença de potencial, que era mais negativo para dentro da célula, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo e inverte. Eu passo a ter mais cargas, positivas dentro da célula por causa da entrada de sódio. Por causa da entrada de sódio. Muito sódio entrou. Vejam aqui, ó, muito sódio entrou. E o que acontece aqui, ó? Começa a ficar positivo dentro da célula e negativo fora, certo? Isso é uma relação, né? Relativamente positivo dentro da célula ficou agora e negativo fora da célula, na região próxima à membrana. O que fez acontecer isso? A entrada do sódio. Por que o sódio entrou? Porque abriram-se os portões dos canais de sódio. Entenderam? Para repolarizar, eu preciso mandar de volta essa carga positiva para fora da célula. O problema é o seguinte, o canal de sódio abre, o sódio entra na célula. Como ele entra de forma passiva, certo? Ele não vai conseguir sair de forma passiva. Então, quem vai repolarizar a célula não é a saída do sódio, mas é a saída de um outro íon positivo, que tem um monte dentro da célula e pouco fora, que é o potássio. Então, começam a abrir canais de potássio, certo? E vejam que nesse momento, eu tenho mais cargas positivas dentro do que fora da célula. Isso faz com que esse gradiente eletroquímico, quer dizer, a concentração do potássio tem mais dentro do que fora, faz com que ele vá para fora, certo? E nesse momento que a célula está despolarizada, eu tenho cargas negativas puxando o sódio para fora da célula. Com isso, rapidamente, essas cargas positivas com o potássio saem da célula e eu volto a ter daí a situação normal aqui, ó, certo? Igual estava com a célula em repouso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Tranquilo, né? Então, vamos lá. O que faz a célula despolarizar? A entrada do sódio. O que faz a célula ou a membrana, né, repolarizar?
a saída do potássio. Tá tudo bem daí? Tudo tranquilo? Voltou o que era antes? Voltou, só que o sódio e o potássio estão em locais trocados, né? Quem é que faz o sódio e o potássio voltar para o lugar dele? Quer dizer, o sódio voltar para fora e o potássio voltar para dentro da célula. Aí é um transportador ativo, que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que vai jogar à força esse sódio para fora de volta e vai trazer à força esse potássio de volta para dentro da célula, aí sim normalizando, prontinho para uma nova, para um novo impulso, para um novo potencial de ação. Tranquilo? Então, pessoal, qual que é o mecanismo de ação do sal anestésico nesse processo todo? É bloquear canal de sódio. Todos esses anestésicos que nós usamos são bloqueadores de canais de sódio. Por quê? Porque na hora que a membrana é estimulada, se o sódio não conseguir entrar na célula, não tem despolarização da membrana e, com isso, não tem potencial de ação, não tem impulso nervoso, não tem cérebro recebendo a informação que alguma coisa está estimulando a polpa ou o periápse, ou seja lá onde você esteja trabalhando. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida nessa parte? Ok. Então, não esqueçam que bloqueio de canais de sódio é um mecanismo de ação dos anestésicos locais em odontologia. Tá? Isso é muito legal vocês guardarem, porque isso é básico, certo? Não serve só para endo, serve aí para todos, para anestesia de um modo geral aí, certo? Anestésico local, né? De um modo assim para todas as disciplinas aí. Quando a gente joga esse anestésico é um sal, tá? Então, para ele agir, ele depende de uma dissociação iônica, né? Então, se você joga um sal e quer que ele dissocie em íons, ele vai dissociar numa parte básica e uma parte ácida, certo? Então, essa ação do anestésico vai depender do pH do meio em que ele for jogado. Ele é feito para ter o seu melhor constante de dissociação iônica em meio próximo à neutralidade, que é o meio normal, que normalmente o nosso organismo está, certo? Agora, o que acontece? Essa ação depende desse pH do meio, então, quando esse pH do meio já estiver alterado, eu vou ter dificuldades nessa dissociação iônica, vou ter uma menor velocidade ou uma menor dissociação, certo? Com isso, o meu anestésico vai ter uma dificuldade de ação sobre aquelas membranas, sobre aqueles canais de sódio. Tá? Por isso, aqui é uma consideraçãozinha clínica aí, acende a luzinha, esqueci de colocar o olhinho pulando aqui, né? Com isso, quando você trabalha em dentes que estão com inflamação aguda ou dentes que estão com infecção aguda, a tendência é que o anestésico não funcione da mesma forma, tá? Então tem que lançar mão de algumas artimanhas, alguns artifícios para fazer funcionar totalmente e não ter muitos problemas durante o teu procedimento. Tranquilo? Só alguma dúvida sobre o potencial de ação? Aqui ele está ocorrendo de forma normal, certo? Então, potencial de repouso, abriu o canal de sódio, entrou sódio, despolarizou a membrana, abriu o canal de potássio, saiu o potássio, repolarizou a membrana. Isso vai acontecendo como se fosse uma onda ao longo da membrana plasmática do neurônio, ou de qualquer célula excitável, né? No nosso organismo nós temos as células musculares, que são excitáveis também. As células musculares esqueléticas e as células musculares cardíacas, que são excitáveis também. Então, elas respondem da mesma maneira, certo? Elas também conseguem fazer esse potencial de ação, certo? Então, ó, se você olhar aqui, ó, né? Aqui eu teria da mesma maneira, né? Ó, cargas negativas aqui, cargas positivas aqui fora, certo? Quando você tem aqui, ó, voltagem da membrana maior que zero, quer dizer, do lado de dentro, você tem mais cargas positivas, que isso aqui é a despolarização. Então, isso vai correndo a membrana como se fosse uma onda, certo? Então, a gente tem que bloquear isso aqui. A partir do momento que não entra mais sódio aqui,
isso trava aqui, para aqui, e isso não, a informação não chega até o cérebro, ele não vai interpretar como dor. Ok? Aqui nós temos um gráfico, esse gráfico aqui é típico do potencial de ação, tá? Um gráfico bem simples, legal vocês entenderem isso, ó, porque se você pensar aqui, ó, potencial de repouso, predominância de cargas negativas aqui, ó, menos 70, né? Então, menos 70 milivolts. Pensa comigo aqui, ó, lá na tomada aí de vocês, na parede, tem 110 volts ou 220 volts, certo? Bom, aqui na célula é muito menor, né? Então, divide por 1 volt por 1000, eu vou ter 1 milivolt. Aqui eu vou ter menos 70 milivolts. O sinal é apenas a predominância das cargas, tá? Então, veja, aqui é o potencial de repouso, aqui começou a abrir canal de sódio, ó. Começou a abrir canal de sódio, e o sódio entra. Veja que isso aqui é muito rápido, certo? Então, aqui eu vou ter aqui, ó, se eu tiver, aqui não tem a marcação, mas deve ser aqui, ó, 1 milissegundo, 2 milissegundos a partir do 0, né? Então, começou aqui quase no 1 e antes do 3 terminou. Então, todo esse processo potencial de ação demora 2 milissegundos. Então, é muito rápido. Ó, começou a abrir canal de sódio aqui, o sódio entra muito rápido, certo? Ele vai entrar até quando? Indefinidamente? Não, até que o seu gradiente eletroquímico esteja em equilíbrio. O gradiente eletroquímico individual do sódio. Que isso vai se dar mais ou menos quando o potencial da membrana chegar a mais 30, certo? Aqui aí começa a entrar o potássio e começa a repolarizar. Então, essa linha de repolarização, ele vai voltar até o potencial de repouso, na verdade, ele vai hiperpolarizar, né? Vai sair tanto potássio que ele vai chegar até menos 80, menos 90 milivolts, mas alguns milissegundos depois já vai estar no potencial de repouso normal, certo? Então, esse gráfico aqui é importante que vocês entendam ele, o que está ocorrendo nesse gráfico, e é muito simples, muito tranquilo de entender aí, certo? Importante para nós que, se a gente bloqueia canal de sódio, isso é o nosso anestésico faz, o que a gente está fazendo? Impedindo essa subida aqui, ó. Impedindo essa subida, impedindo que essas cargas mudem de sinal próximo à membrana da célula excitável. Aqui nós estamos falando do neurônio. Tranquilão? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. E no tratamento endodôntico, como é que a gente vai fazer? Bom, a gente vai bloquear esses canais de sódio, inserindo esse sal anestésico, só que ele tem que entrar em contato com aquela membrana plasmática, certo? Então, vamos chamar de fibra nervosa, aquele prolongamento, aquele exônio grandão, certo? Nós temos que fazer o nosso anestésico envolver todas as fibras nervosas que pensa, não é um neurônio que está inervando o dente, né? Então eu vou ter um nervo, né? Então eu vou ter várias terminações nervosas chegando no dente, fazendo conexões com várias outras fibras nervosas, ramificando em várias outras, certo? Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter que colocar em contato o meu sal anestésico, certo? Vou colocar em contato o meu sal anestésico com toda aquela região, porque eu quero que o meu sal anestésico bloqueie todas aquelas fibrinhas nervosas que estão na região que levariam essa informação até o cérebro, certo? Então, para isso, eu lanço mão ou de uma técnica infiltrativa, onde eu coloco esse anestésico bem próximo dessas fibras nervosas que têm as suas terminações no dente, tá? Que inervam o dente que eu estou trabalhando, certo? Ou eu posso fazer um bloqueio regional. Quando? Quando eu tenho dificuldade de infiltrar esse anestésico próximo a essas terminações nervosas, né? Aí eu tenho que fazer um bloqueio regional, por quê? Porque eu tenho que pegar esse nervo um pouquinho mais à distância, né? Por causa dessa dificuldade de difusão do meu líquido anestésico para que eles envolvam aquelas fibras nervosas que estão próximas ao dente, certo? Então, basicamente, pessoal, na maxila eu uso técnicas infiltrativas, por quê? Porque a maxila é um osso esponjoso, porque na maxila o meu líquido anestésico se difunde com relativa facilidade, certo? E eu consigo atingir as fibras nervosas que
e eu consigo atingir as fibras nervosas que inervam aquele dente que eu estou trabalhando, então, tranquilo. Agora, na mandíbula é um pouquinho mais complicado, por ser um osso compacto, o meu líquido anestésico ele não se difunde com tanta facilidade. Então, normalmente, na mandíbula eu lanço mão dos bloqueios regionais, seja do nervo mentoniano ou do nervo alveolar inferior, nervo bucal, nervo lingual, aquilo que for necessário para que eu possa ter aquele dente que eu vou fazer o tratamento endodôntico anestesiado. Certo? Então, mas basicamente eu vou lançar a mão dessas técnicas e dessa maneira. Superior, infiltrativa. Inferior, bloqueio regional. Tá? Vamos lá, então. Se eu estou falando da parte superior, tá? Vai me importar aqui, né, os nervos alveolares. Tá? Então, vai me importar o nervo alveolar superior anterior, que vai inervar, teoricamente, incisivos e caninos, tá? O nervo alveolar superior, no seu ramo médio, que vai inervar premolares e molares, né? E daí eu vou ter aqui o plexo dental superior, que, na verdade, ele tem ramos, principalmente dessa porção média do nervo alveolar superior e do nervo alveolar posterior também, certo? Nervo alveolar superior e posterior também. Então, eu vou ter um plexo. Um plexo é um conjunto de nervos, né? Um plexo nervoso é um conjunto de nervos que estão ramificados, anastomosados e que tem mais de uma origem. Aqui, no caso, a origem são os ramos posterior e médio do nervo alveolar superior. Também tem ramos do nervo alveolar inferior que chegam até o plexo, tá, pessoal? Então, eu anestesiando aqui o plexo, eu vou anestesiar todos os molares e os pré-molares. Mas, quando eu faço a técnica filtrativa, eu não quero chegar com a minha agulha até o plexo. Eu vou chegar apenas na altura dos ápices dentários, pegando apenas aquelas porções finais das fibras que estão vindas, oriundas desse plexo. Certo? Então, nos dentes anteriores, eu vou estar pegando disseminações nervosas que vão estar, não só as fibras nervosas que vão estar tendo o final do seu caminho ali nos dentes anteriores, certo? Que estão vindos do nervo alveolar superior anterior. E aqui nos prés e nos molares eu vou estar pegando o final do caminho das fibras nervosas que estarão vindos, principalmente desse plexo dental superior. Ok? Tranquilo. Então, para incisivos e caninos superiores, eu quero anestesiar, né, os ramos do nervo alveolar superior anterior. Veja, eu não vou anestesiar o nervo alveolar superior anterior, certo? Eu vou anestesiar os ramos que vão chegar até a proximidade do ápice do dente que eu quero anestesiar. Por isso eu faço a técnica infiltrativa, né? Com a agulha curta, vou inserir essa agulha curta na mucosa vestibular, no sentido do longo eixo do dente, tá? Vou fazer isso no sentido do longo eixo do dente. Injetando o anestésico próximo ao ápice do dente a ser anestesiado. Então, se eu quero anestesiar o incisivo lateral, eu vou colocar a minha agulha até um pouco acima do ápice do incisivo lateral que eu quero anestesiar. Vou injetar esse líquido anestésico e ele vai difundir até envolver esses ramos, essas fibras nervosas que estão vindas do nervo alveolar superior anterior. Ok? Tranquilo. Nos pré-molares superiores, tá? O nervo anestesiado, plexo dental superior, na verdade, não vou anestesiar o plexo dental superior. Eu vou anestesiar os ramos que estão próximos ao ápice, né, do dente que eu vou trabalhar, e esses ramos são oriundos do plexo dental superior, que, por sua vez, é oriundo dos nervos alveolares superiores, anteriores e posteriores. Quer dizer, na verdade, é nervo alveolar superior da sua porção posterior, média, principalmente, e um pouco do anterior. Okay? A técnica em si é a mesma. Tá? Eu vou usar uma agulha curta na mucosa vestibular, paralelo ao longo eixo do dente, certo? E vou injetar esse anestésico próximo ao ápice do dente a ser anestesiado. Tudo bem?
Vou fazer isso e sempre por vestibular, tá, pessoal? Sempre por vestibular. Nos molares superiores, mesma coisa. Tá? E a técnica é a mesma. Como para dentes superiores a gente sempre vai usar essa técnica infiltrativa, certo? A técnica é exatamente a mesma, só muda o local. Tá? Sempre próximo ao ápice do dente que eu quero anestesiar. Ah, mas eu vou fazer mais do que um dente ao mesmo tempo. Não tem problema, você só amplia a área em que você está injetando a solução anestésica, ok? E vai trabalhar nos dentes que você quiser, ok? Tranquilo. Na porção superior, qual é a quantidade de anestésico que eu preciso usar? Normalmente, um tubete é o suficiente para a gente fazer tratamento endodôntico, pessoal. Normalmente, um tubete é o suficiente. Tudo bem? Então, aqui uma visão mais aproximada, tá? Se eu vou trabalhar aqui, ó, no molar, eu vou injetar o meu anestésico nessa região aqui, tá? Mesmo para a raiz palatina, o fato da maxila ser um osso esponjoso, o nosso líquido anestésico vai tranquilamente, certo? Se difundir até aquela raiz palatina, sem problemas. Ok? Então, aí a foto, puxa o lábio, né? Estira o lábio, coloca aqui, ó, a carpula e a agulha paralela ao longo eixo do dente, fundo do vestíbulo, insere a agulha um pouquinho acima do ápice, certo? E injeta a solução anestésica de forma lenta. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá? Eu vou. Está acabando o nosso tempo aqui de Zoom, daqui a pouco eu já mando o próximo link, ok? E para a gente continuar. Tá? Se tiverem alguma dúvida, vão pensando aí que a gente já vai continuar, porque vai cair aqui o